Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, Freudcast. Nós vamos agora entrevistar o psicanalista e psicólogo Ivan Capelato. Eu estou falando o nome do filho, desculpe, doutor Ivan. É que eu falo tanto com o Igor, com o teu filho. Bom dia. Bem-vindo ao Bastidores do Poder. Ela não ouviu lá. Doutor Ivan? Oi. Está me ouvindo? Bom dia, bem-vindo ao Bastidores. Obrigado pelo convite. Bom, e um bom dia a todos. Bom, vamos começar, né? A gente tem ouvido, assim, e visto muitas matérias na mídia de que há uma ansiedade e uma angústia desenvolvida pelos eleitores por conta das eleições, agora, principalmente as eleições em relação aos candidatos à presidência da República. Geralmente, eleição gera um pouco de ansiedade, mas eu estou tendo a impressão que nesta eleição os eleitores estão com medo, estão mais ansiosos, cansados. O que diferencia esta eleição das anteriores e se a percepção do senhor no teu consultório também é de um eleitor muito mais angustiado? Bom, a gente precisa lembrar e essas eleições, elas começam a serem aí tratadas, 2017, 2018, houve tudo que nós assistimos lá, tentativa de assassinato do candidato e tudo mais. E aí há uma eleição contradizendo aí a opinião pública, mas o que começa a acontecer durante o governo Bolsonaro é a incerteza, né? Sai um ministro, entra um ministro, sai um ministro, entra um ministro, e aí a gente se defronta com a pandemia. Eu não sei se vocês já tentaram perceber o quão funda foi a agressão que a pandemia fez no mundo e principalmente aqui no país, né? A gente começou a lidar com o inimigo invisível, fulminante, matando, e a gente precisou criar um inimigo visível. Então, é o ministro da Saúde, é isso, é aquilo. Eu me lembro uma cena, eu acho que foi até no Jornal da Band, onde um sujeito entra numa farmácia com a máscara no queixo, e aí o farmacêutico briga com ele, e aí nos ônibus. Então, de repente, a pandemia nos abre um espaço para a gente declarar um inimigo visível, com corpo, com nome, mesmo anônimo, né, como esses sujeitos das máscaras aí. E aí, durante a pandemia, nós iniciamos a polarização e o ódio, que foi contaminando tudo, né? Futebol foi contaminando aí. Veja, né, o politicamente correto nos trouxe o aumento do preconceito. Todo dia vocês estão vendo isso. Eu estou atendendo uma criança vítima de preconceito na escola e aumentamos o preconceito, aumentamos o bullying, né, o gordo, o magro, o alto, o baixo, que usa óculos, e o homossexual, o transexual, o bissexual. A pandemia nos deu a chance de inventarmos no nosso imaginário inimigos visíveis.
e aí tudo virou inimigo, né? A camisa do Corinthians, a camisa do Palmeiras, o Lula, o Bolsonaro e o ministro tal e o fulano de tal. Agora, então, pode falar. Oi, desculpa. Não, pode continuar. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem, então, crianças vítimas aí dessa situação da pandemia, né? Sem aprendizagem, sem alfabetização, adolescentes que perderam a maneira de se relacionar, e aí, para eles poderem se relacionar, eles têm que ir para algum grupo, ou têm que inventar na escola um inimigo, fabricar um inimigo, né? A gente tem visto isso em todas as escolas aqui do país, escolas municipais, escolas estaduais, escolas particulares. E o adulto que, de repente, se defronta com uma necessidade trágica de personificar e personalizar um inimigo, né? Então, o inimigo pode ser aquele sujeito negro que mora no mesmo prédio que ele, como aconteceu esses dias aí em algum lugar. Pode ser o sujeito que entrou com uma calça rasgada no ônibus, como aconteceu também. Pode ser qualquer coisa, né? O efeito psíquico da pandemia, agora, associada às eleições, associada à vida, é a necessidade da gente se tornar paranoico, né? Criar um inimigo de verdade para a gente poder combater. Desculpa, Rose. Nós demos hoje os dados de uma pesquisa em que 46% dos eleitores responderam que tem medo da continuidade do governo Bolsonaro. E 42% desses eleitores disseram que tem medo da volta do Lula. Ou seja, nós estamos vivendo uma eleição pautada pelo medo? Sim. Nós estamos vivendo uma eleição pautada pela paranoia, que é mais que o medo. Eu ouvi de algumas pessoas, inclusive pessoas bem dotadas intelectualmente e financeiramente, que foram fazer foram para a Itália, foram para Portugal tentar uma identificação lá, um sentimento de pertinência para poder mudar caso o Lula entre, ou para poder mudar caso o Bolsonaro entre. Então, hoje nós estamos no ápice, né, nesses 4 dias aí que faltam para a eleição, no ápice do sentimento paranoico. E vocês imaginam aí, vocês estavam falando do Jefferson aí, do que aconteceu domingo, isso gera mais paranoia ainda, né? Eu escuto, às vezes, aqui na clínica, adolescentes, adultos, falando do medo de que entre gente no seu quintal, no seu prédio, para tomar as coisas que ele tem, caso o Lula ganhe. Então, o medo é normal. Nós estamos além do medo. Nós estamos vivendo uma cena de paranoia. O que me preocupa muito, porque a paranoia às vezes exige que a gente destrua o inimigo que a gente inventou, que a gente agrida o inimigo que a gente inventou. E a gente pode inventar qualquer inimigo, né? O vizinho, o corintiano, o negro e até a criança, né? Vocês têm visto episódios aí de agressão à criança. Então, é um momento de horror, é um momento de paranoia, a ansiedade está exacerbada, né? A paranoia está exacerbada, o que afasta também, como vocês estavam dizendo aí antes, o sujeito de ir para a cabine de votação, ou ir para a fila lá de votação, né? O medo de ser agredido, o medo de ir com a camisa do Brasil, ou com uma camisa vermelha, ou com a camisa do time. Então, assim, é um momento de paranoia. Ô, doutor, e aí,
Pois não. É Edmilson que está falando. Essa busca, né, incessante do inimigo, aí o resultado do medo, da paranoia, ela não pode ter sido uma coisa que veio de cima para baixo, porque tanto no governo Lula quanto no governo Bolsonaro, eles buscavam inimigos, né? O Bolsonaro mais um pouco do que o Lula, mas o Lula sempre que acontecia alguma coisa no governo dele de ruim para ele culpava as elites, culpava a Rede Globo, culpava eles, né, assim, definitivamente, ou o PSDB, mas os tucanos, etc. Ele sempre buscava um inimigo para justificar alguma coisa que estivesse acontecendo com ele. O Bolsonaro, então, exacerbou essa condição de buscar um inimigo por dia. Desde o primeiro momento do governo dele, quase todo dia havia um inimigo a ser combatido pelo governo. E, claro, as pessoas adeptas desses dois candidatos, desses dois políticos, elas vão também se fechando nessa coisa de inimigos. Todo mundo é inimigo. Assim, copiando o exemplo que vem de cima. Não existe um aproveitamento desonesto até desses políticos para incutir essa paranoia no povo, para se favorecer? Atualmente, Edmilson, sim. Mas deixa eu falar como psicanalista. A pandemia que nos assustou e demorou mais tempo do que a gente imaginava, ela foi um sinal de que existe um inimigo que matou nossos parentes, que nos colocou no hospital, e aí tem a história da vacina que vocês acompanharam aí no dia a dia. Então, hoje, na pós-pandemia, eu acho que o que vem de cima agora encontra um lugar dentro do nosso psiquismo, encontra um espaço assim muito fácil para nos colocar na paranoia e nos colocar na agressividade. E a gente começa a ter, veja o trânsito, né? O carro da frente é inimigo, o sujeito que buzinou atrás é inimigo. Outro dia um taxista buzinou, o cara desceu com uma arma, deu um tiro nele. Então, assim, a paranoia, ela agora está sendo incentivada, porque ela divide, decididamente ela divide famílias. Eu acho que vocês têm informação de famílias aí que começaram a se afastar, divide amizades, divide... E aí eu queria lembrar aí uma passagem bíblica, né, de Mateus, capítulo 12, versículo 25. Todo reino dividido dentro de si mesmo será arruinado. Toda cidade, toda casa dividida não subsistirá. E aí, esse é o meu temor como profissional de saúde mental. A gente tem tido sofrimento, né, terríveis. Então, muita depressão, muitos suicídios, a gente tem tido muitos homicídios, né? O feminicídio aumentou, principalmente depois que falaram que não pode bater em mulher, aí a gente vai, mata e se suicida em seguida. Então, assim, veja, de repente, essa divisão, essa paranoia torna o feminicídio um ato mais provocante, né? Aquela esposa, aquela ex-namorada que não quer voltar comigo, eu vou lá e mato ela e me mato. Então, assim, tudo pode ser escolhido como inimigo, tudo. E aí, o discurso que vem de cima, daquele vereador, daquele deputado, daquele senador, do presidente, do ex-presidente, da pessoa que acompanha o ex-presidente, incentiva o ódio, incentiva a polarização, mas, acima de tudo, incentiva a paranoia. Agora, Tiago, eu já vou passar para você, mas antes eu quero só comentar uma notícia que saiu hoje na mídia. Nas cidades de Mafra e Rio Negro, que são cidades vizinhas, na fronteira entre Santa Catarina e Paraná, os apoiadores do presidente Bolsonaro fizeram uma lista de comerciantes que seriam esquerdistas. E eles disseram o seguinte: pegaram essa lista, colocaram nas redes do WhatsApp, dizendo que não era para ninguém comprar nestes locais.
E ambas as cidades tiveram votações expressivas no Bolsonaro, de 67% numa e 65% na outra. E esses empresários, pequenos empresários, além de sofrerem um prejuízo financeiro, agora estão com medo de serem agredidos. E, inclusive, o Ministério Público já está investigando. Agora, a minha pergunta para o senhor, doutor Ivan, nós estamos ouvindo o doutor Ivan Capelato, psicanalista, e nós estamos falando sobre essa questão da doença mental, da saúde mental mesmo, em relação às eleições. Quando um grupo, ele decide qualificar e dizer, esse é esquerdista, portanto, ele não pertence ao nosso grupo, e nós precisamos eliminá-lo, isso é uma expressão de ódio? Eu elimino o meu inimigo? Sim, isso é uma expressão de ódio, e Rose, uma maneira encantadora de encontrar inimigos, percebe? Olha, não compre nessa loja, não faça isso, olha essa pessoa, esse sujeito é esquerdista, esse sujeito é fascista. Então, veja, tanto do ponto de vista individual, nós pessoas, como do ponto de vista de grupo, né? Não comprem nessa loja, não vão para esse bar, né? Também houve aí um problema com os bares que ficaram transmitindo alguma discussão aí entre os presidenciáveis. Então, assim, em qualquer âmbito do ser humano, né? Até nas escolas de criança, gente, né? Tem havido aí, as criancinhas estão brigando porque um é Lula, outro é Bolsonaro. Outro dia eu vi um vídeo de uma criança dizendo: o Lula roubou o carro da minha mãe. Aí, percebe? Então, assim, a divisão, a paranoia, ela é íntegra, ela é oceânica. Ela pega de grandes grupos a indivíduos. O que fazer para a gente se livrar dessa paranoia? É possível? Edmilson, então, assim, infelizmente, né, a gente não tem na política um estadista, um sujeito que pense que o cargo dele, ele é um servidor, ele tem que servir, favorecer, ele tem que... Então, nós não temos ninguém para fazer mediações. Nós não temos um político de centro, um político que faça mediações, que seria assim, ver um pouquinho de um, ver um pouquinho do outro, ver o mal que um fez, o mal que o outro fez, o bem que um fez, o bem que o outro fez. A gente não tem isso, né? Que é o que agora... acabei de escutar aí no noticiário de vocês que os congressistas dos Estados Unidos estão pedindo para o Biden e conversar com o Putin, parar de fazer esse jogo do inimigo. Então, assim, eu não acho que a gente tenha... Veja, a igreja se posicionou, as igrejas se posicionaram, então são inimigas, né? Essa é inimiga daquela. Então, como eu disse, essa contaminação paranoica, ela é total, ela é oceânica, ninguém ficou blindado disso. Só um minutinho, Tiago. Então, eu não acho que a gente vai ter um bom final disso. Porque, como agora ficou instaurada a ideia de que a gente precisa do inimigo para a gente poder viver a paranoia, eu acho que após a eleição, o ano que vem, a gente ainda vai viver restos dessa carniça aí que a gente está vivendo. Tá? Eu ia perguntar exatamente isso. Está falando sobre esse tempo que vai permanecer, né? Que pode se manter com essa situação de inimigo, o inimigo que as pessoas criaram. Como é que é, mesmo que entre um político que vá lá e fale, vamos pacificar o país, como o doutor entende que a sociedade vai encarar se houver uma pacificação? Se não houver uma pacificação, a gente sabe que o resultado é cada vez, isso se aprofundar cada vez mais. Mas se houver um processo de pacificação, quem assumir, seja Bolsonaro ou Lula, fala, olha, vamos parar com isso.
Como é que o doutor vê essa possibilidade? Acha que isso pode estagnar de uma maneira mais rápida ou não, vai durar pelos próximos anos ou até a próxima eleição em 2026? Tiago, eu penso assim, precisamos de um processo de pacificação. Mas quem seria o pacificador, sendo que eu estou dizendo que todo mundo já arrumou inimigo? Quem seria o pacificador? Né? Quem poderia fazer isso? Quem faria isso? Eu não sei se eu posso me estender um pouco, Edmilson, Rose. Pode. Em 1988, eu conheci um sujeito que até hoje eu admiro muito, que foi governador de Brasília, Cristóvão Buarque. Ele era governador de Brasília e ele fez o primeiro processo de inclusão em Brasília. E colocou autistas em salas normais, crianças Down em salas normais. E os inimigos políticos dele começaram a questionar isso, e ele foi até os inimigos políticos e levou-os até as escolas e mostrou a importância daquilo. E eu tive a chance de observar o pior inimigo dele fazendo um elogio a ele por uma atitude dessa, as outras contestáveis, mas por uma atitude tão bonita que o Cristóvão Buarque tinha feito. Então, para que haja um pacificador, esse sujeito político, ou um cientista social, um cientista político, sei lá quem aí, alguém, um filósofo, ele teria que se despir, ele teria que apagar, diminuir a paranoia, para que ele se livrasse do inimigo necessário hoje num país polarizado e tentar juntar. Então, por exemplo, eu fiquei imaginando nesses dias aí que, principalmente num dos últimos debates de Lula e Bolsonaro aí, eu fiquei imaginando que eles poderiam ter conversado durante o debate sobre as diferenças e também sobre as semelhanças dos planos, Bolsa, a educação, né? Eles poderiam ter conversado se eles fossem instruídos para isso, mas eles também são inimigos, né? Se declaram inimigos aí. Então, a pacificação teria que ocorrer lá em cima, como o Edmilson falou, lá em cima, fazendo com que estes que declararam que a gente tem que considerar que a gente tem um inimigo em algum lugar, no trânsito, na escola, na vizinhança e tudo mais, alguém poder juntá-los de alguma forma. Né? Agora, doutor Ivan, nós estamos ouvindo o doutor Ivan Capelato, analista psicólogo. Quando a gente traz, por exemplo, a religião para dentro desse debate político, e você coloca uma guerra santa, né, ou você tematiza dizendo a luta do bem contra o mal, a gente tem aí semelhança entre os candidatos ou não? Por exemplo, o Lula teve por refém em alguns momentos quando a religião entra por conta da questão do aborto, a questão dos casamentos do mesmo sexo, questão de gênero, e ele é um inimigo. Só que o maior problema é que dentro da própria igreja, obviamente, dentro da igreja evangélica, 90% dos evangélicos votam no Lula, mas você tem, no Bolsonaro, mas você tem ali eleitores que são do Lula, só que esses eleitores acabam sofrendo perseguição dentro da própria igreja, dizendo como que você pode votar nessa pessoa. O que qualifica, né, essa loucura? Porque para mim é uma loucura, e é uma loucura no sentido de que, dentro da igreja evangélica, uma das questões mais principais é a idolatria. E quando você põe um sujeito desse como grande Messias, não é uma idolatria? Não é uma loucura o que está acontecendo? É uma loucura.
Então, e aí você sabe que quando uma pessoa, quando um grupo começa a existir dentro do pensamento paranoico, há uma desidentificação daquilo que ele é. Então, você imagina um religioso, um pastor, um irmão da igreja, um cristão, cujo ídolo era outro, né? O ídolo era outro, era Jesus Cristo, até há pouco tempo atrás. Quando a igreja se deforma na paranoia, assim como o esporte se deforma na paranoia, assim como as pessoas, a família se deforma na paranoia, você imagina que perde-se a razão fundamental da existência daquilo. Então, o ídolo cristão passa, tudo que ele ensinou fica morto, e a paranoia começa, então, a distribuir as farpas dos inimigos. Como é que você pode votar nesse sujeito? Então, assim, a divisão, a polarização é a morte da crença, é a morte do afeto, como acontece nas famílias, né? Famílias aí, então... Doutor, domingo à noite, né, provavelmente, lá pelas 9, 10 horas da noite, metade da população brasileira, ou praticamente metade, vai estar frustrada, né, com uma grande dor pelo seu ídolo não ter sido eleito, certo? Como é que lidar com isso? As pessoas, principalmente, não o país, né, mas as pessoas. O que o senhor aconselharia para o seu paciente que chega aí e fala, eu votei no fulano e o outro que foi eleito, eu não consigo viver mais por causa desse cara, que é uma coisa absurda, né? Você pensar que vai sofrer porque foi eleito um outro, mas como lidar com essa dor toda? Que vai acontecer, né? Metade da população praticamente vai estar assim. Edmilson, eu atendo muitos adolescentes e às vezes eles vêm a mim porque estão pensando em suicídio, porque a namoradinha que eles estavam juntos não quer mais. E aí o que eu ensino a eles, o que eu trabalho com eles, né, nessa perda, nesse luto, eu trabalho com eles uma coisa muito importante que se chama o sentimento de impotência, né? Perdi. Qual é o sinal de saúde mental mais importante da vida humana? É a resistência à frustração. Ter resistência à frustração, né? Poxa, aceitar a perda, aceitar a morte, aceitar chorar, talvez aí se lamentar, mas não ter que destruir nada nem ninguém, não ter que quebrar o espelho, o vidro, não ter que bater no volante do carro, não ter que se matar. Então, o que a gente aconselharia para essa metade da população que vai ficar frustrada é aceitar que às vezes a gente é impotente frente à vida, impotente frente à chuva que derruba o barranco, impotente frente ao vírus que vem e mata, impotente frente ao assaltante que vem roubar um celular e mata nosso filho. Mas, então agora eu volto àquela conversa que eu estava tendo com vocês. Quem pode dizer isso para esses 125 milhões? Quem vai dizer isso? Quem vai dizer que a gente sofreu um processo eleitoral conturbado, paranoico, e agora acabou, né? Alguém venceu, alguém perdeu. Então, como eu estava dizendo, e o Tiago aí acho que percebeu, eu tenho medo que esse sentimento de impotência não aconteça. Porque a paranoia, Edmilson, é uma loucura, como a Rose disse, é uma loucura. É a loucura mais terrível do ser humano, é a paranoia. Um esquizofrênico paranoico, às vezes, não sai de casa porque ele tem medo de ser raptado por um disco voador, que é o inimigo dele. Nós ficamos de olho aí na rua, tem inimigos reais, esses meninos de moto com arma, tem inimigos que a gente inventa, o sujeito que ficou parado no semáforo lá porque está mexendo no celular não anda, aí eu meto a mão na buzina, ele sai, a gente briga. Então, a paranoia é a loucura mais difícil de ser curada. E às vezes, Tiago, como a gente estava falando, é incurável. Então,
eu tenho medo do que vai acontecer domingo à noite e segunda de manhã. Ou esses 125 milhões entram numa depressão coletiva, a depressão é a saída mais saudável para a paranoia. Bom, a depressão. Doutor, ou nós vamos ter confrontos, nós vamos ter aí, imagine aí, a bandeira do Brasil antigamente era o símbolo da Copa, agora é o símbolo do bolsonarismo. Percebe? Imagine, alguém vai continuar com bandeira, com não sei o quê. Então eu tenho medo. E se a gente não entrar num sentimento de impotência importante, voltar à vida, voltar ao trabalho, a gente vai ter confrontos terríveis. O nosso ouvinte, o Edmilson, ele disse que o problema é você não poder usar mais a camisa da seleção brasileira por sermos brasileiros, com medo de sermos agredidos verbalmente com xingamentos de fascista. Um absurdo, eu não posso torcer nem para a seleção brasileira no ano de Copa. Então, é isso que o senhor acabou de falar. Agora, para a gente encerrar, porque eu preciso ir para o comercial, tem um ouvinte perguntando se tudo que nós estamos vivendo é falta de empatia. Olha, quando eu preciso inventar no meu imaginário um inimigo para eu poder colocar o medo que eu estou sentindo, né, que eu transformo em raiva. O medo é o pai da raiva. Quando a gente entra... Não, a empatia. Imagina, eu estava falando agora há pouco das famílias que se separam, né? Famílias que se dividem. Eu conheço muitas. Tenho atendido gente aí em sofrimento. Pai e filho, marido e mulher, sogro e genro. Então, a empatia, que é uma virtude para quem consegue tê-la, ela está fora. A paranoia não permite empatia. Bom, doutor, eu quero agradecer a tua presença aqui no Bastidores do Poder. Eu adorei a entrevista. Bom, eu sou fã de carteirinha, então eu não tenho nenhuma vergonha de admitir isso aqui, que eu sou fã de carteirinha do doutor Ivan Capelato. Muito obrigada. E esperamos que nós tenhamos, como o senhor falou, às vezes a paranoia é incurável, né? Mas vamos tentar que, para que pelo menos os ouvintes que ouviram a entrevista e que vão ouvir a entrevista, que nós possamos parar e pensar, gente, o que eu estou fazendo comigo, com o meu entorno e com as pessoas que eu me relaciono, né? Vamos ter um pouco de bom senso nestas eleições. É isso, né, doutor? É isso. Muito obrigada, viu? Que eu estou fazendo com as pessoas que eu amo também, né? Pois é. É exatamente isso. Muito obrigada, doutor Ivan. Obrigado a vocês. Bom trabalho.